Agora vamos dar sequência, nesse processo de copiar as manchas, aqui com a graduação B, fazendo essas manchas de tom de cinza médio. Então vai preenchendo de forma bem uniforme, bem homogênea. Tem aqui algumas manchinhas mais escuras de destaque aí, pressionando um pouco mais o lápis. Como é umas manchas mais escuras, é só dar uma leve pressionada que é para aumentar aí a tonalidade do grafite. Esse processo de manchas exige de bastante observação para tentar pelo menos copiar essas manchas o mais próximo possível da referência. Aí é só fazer a esfumação com o esfuminho. Esfume sempre com mão suave, não pressione o esfuminho, que é para fazer um esfumado bem homogêneo. Então esse é o segredo da boa esfumação, não pressionar. Aí com a caneta borracha dá destaque aí esses pontos, de reflexo de luz, eliminando aí o excesso de grafite, que é para dar destaque desses reflexos, esses pontos mais claros. Aqui fazendo um leve degradê com a caneta borracha. Trabalhe sempre muito bem esse trabalho de esfumação. Não precisa se apressar com relação à esfumação. A esfumação é um dos pontos, principais com relação ao trabalho de realismo. Então é importante trabalhar bem a esfumação sem se apressar, não ter pressa de passar para outro processo. Então, sempre trabalhe bem essa questão da esfumação. É importante também uma boa aplicação de grafite, assim bem uniforme, que é para não dar muito trabalho também na questão da esfumação. Então uma boa aplicação de grafite facilita também o trabalho de esfumação. Então continuando aqui com o lápis B, fazendo aqui o preenchimento dessa área com esse tom de cinza. É um tom de cinza mais claro. E aí faça a esfumação com o papel higiênico, onde essas áreas mais extensas, que é para fazer uma esfumação com mais eficiência e de forma mais rápida também. Então o papel higiênico ele abrange as dimensões com mais facilidade. Novamente aqui com o lápis B, reforçando aqui esses pontos mais escuros, essas manchas, observando bem a posição onde fica cada mancha e vai copiando essas manchas. Observe com atenção a referência. Esse trabalho tem muitas manchas, manchas distorcidas, bem aleatórias, então exige de muita atenção. É um trabalho que contém muita mancha, manchas escuras, manchas mais claras. Então uma boa atenção no trabalho aí nessa visualização, que é para ter uma boa compreensão, ter uma boa percepção do trabalho para trabalhar esse processo de copiar as manchas. Então a observação é muito importante. E esse trabalho é sempre assim, eu trabalho sempre com muita esfumação, porque são manchas, com esse efeito como se fosse desfoque, que na realidade não é desfoque, não são manchas desfocadas, mas é porque se trata de manchas relacionadas a um líquido que está em um certo movimento, que aqui está uma garrafa despejando água no copo. Então a água ela fica em movimento. Então essas manchas é a que dá a definição dessa movimentação da água, como também aquelas bolhazinhas de ar
que ficam, né, elas entram, penetram na água na hora que está acrescentando água dentro do recipiente. Então, sempre trabalhando bastante esfumação nessas manchas, que é para dar esse efeito de, né, tipo de desfoque. Então, aqui vai preenchendo novamente esse espaço, usando a graduação B, né, que é uma mancha um pouquinho mais escura. E aí sempre faça aí uma boa esfumação. Ao esfumar com um papel higiênico ou qualquer outro objeto, esfuminho, né, cotonete, é importante usar suavidade na mão, que é para não fazer manchas indesejadas. Às vezes a pessoa se queixa, né, que o desenho ficou com manchas esquisitas. Como é que faz para não fazer essas manchas? Então o segredo está na questão da esfumação, ou seja, é a pessoa não esfumar pressionando nem o esfuminho e nem o papel higiênico se estiver usando o papel higiênico. Então não pressionar, é passar com a mão leve, com suavidade, que ele vai conseguir espalhar o grafite de forma bem uniforme, né? Deixando o esfumado bem homogêneo. Então esse é o segredo. Vai apresentar agora várias manchinhas, várias bolhas. Essas bolhazinhas que são as bolhas de ar que penetram, né, na água quando está se, né, despejando água em recipiente, entre essas várias bolhazinhas de ar dentro do líquido. Então aqui vai exigir bastante observação à referência. Então preste muita atenção, observe a maneira como essas manchas, como eu estou copiando essas manchas, a aplicação do grafite, né, essa transição que eu faço entre um tom mais escuro para um tom mais claro usando a mesma graduação de lápis. Então é importante observar esse detalhe. Então, como é esse processo, esse trabalho, né, que eu faço com relação a essa mudança de tons, né, usando a mesma graduação de lápis, fazendo essa transição, né, de tons. É o que é o que eu sempre falo. Aonde os tons são mais escuros, você já pesa um pouco, né, a passagem do lápis no papel, dá uma pressionadazinha a mais. Quando passa, vai passando para o tom mais suave, aí já suaviza o peso da mão, né, já dá uma suavizada no lápis, que é para ele deslizar com mais suavidade no papel, aí conseguindo proporcionar um tom mais claro, mesmo que use uma graduação até mais escura. Então é possível fazer tons mais claros. Então essas manchas aqui é só passar mais uma segunda camada, dando mais um realce nessas manchas que são mais escuras. Então aplicou a primeira camada, não chegou ao tom que mostra a referência, aí é só vir aplicando uma segunda camada, que é para chegar a atingir ali aquela tonalidade, né, que mostra na referência. Então, para isso é importante ter uma boa observação, fazer uma boa observação. Aqui é só dar destaque agora desses pontinhos de luz, né, nessas bolhas. Elas são mais claras, aí dá só destacar com uma caneta borracha. Então tem várias manchas brancas, né, esbranquiçadas.
Então aí tem que dar esse destaque, esse realce com a caneta borracha. Então vá observando todas essas manchas mais claras e vá realçando elas com a caneta borracha. Depois é só dar uma leve esfumada aqui usando um papel higiênico limpo, que é para não espalhar demais o grafite escuro na mancha mais clara. Então essa área aqui, ela tem bastante manchas, né? Essa região aqui onde tem essa parte movimentada do movimento da água do copo, então tem muitas manchas, né? Manchas bem distorcidas, de forma bem aleatória. Então aqui exige mais atenção para conseguir aí estar copiando essas manchas com mais proximidades aí da referência. Então aqui tem sempre muito essa transição de tons mais escuros para tons mais claros, né? Tons mais brancos. Então é um trabalho que vai exigir aí muito de sua atenção, né? De sua percepção de como você consegue visualizar todas essas manchas. Aqui a lapiseira 05 com grafite 4B, é só destacar essas manchas mais escuras que tem um tom de preto, né? Tem algumas manchas bem escuras, então você pode estar utilizando aí a lapiseira. Aqui é só esfumar com o pincel essas manchas mais escuras, que é para preencher bem os poros do papel. Esse papel aqui é o Honeymoon Nostalgia, estou usando o verso, né? O verso ele é bem liso, ele é mais liso do que a face, né? Então eu estou usando o verso. Então ele proporciona uma qualidade de acabamento, né, de esfumação bem mais eficiente, porque ele tem menos poros. Ele já é bem liso, essa parte de trás da folha, né, o verso da folha. Então para trabalhar esse tipo de desenho, então ele dá um efeito mais assim, com um acabamento mais, mais bem trabalhado, né, por assim dizer, pela questão de ter menos porosidade no verso. Ele é bem liso, ele se aproxima aí, eu acredito que até igual, né, se não for, mas não é igual, mas é bem próximo aí da linha, né, Bristol, né, o verso desse papel, ele já se aproxima do Bristol, né, ela é bem acetinada. Então é uma sequência de manchas, né, manchas escuras, manchas claras, e aí sempre fazendo esse trabalho de esfumação com bastante paciência e eficiência, sem ter pressa. Tem que estar olhando constantemente a referência, né? Olhando a todo instante, porque são muitas manchas, né? Manchas bem distorcidas, né? Então exige bastante atenção. Tem que estar com atenção constante na referência. Então aqui a lapiseira 05, aqui o grafite 4B é só ir dando destaque a essas manchinhas mais escuras. E essas manchas mais claras é só preencher com lápis B ou pode-se utilizar também um HB.
Aqui eu estou usando aqui o lápis 3B nessa mancha mais escura. Aqui pode usar essa leve sujeirinha de grafite que tem no esfuminho para fazer esses tons de cinza bem claro. Aqui com 3B, só dá mais uma reforçada nessa mancha mais escura. Tá, essas manchas mais escuras é só preencher com o lápis 3B. Então aqui vai ter uma sequência de manchas, né? Bastante mancha nessa região também. Então todo esse trabalho é um trabalho que vai ter muita mancha, tem bastante manchas. Então é um trabalho um pouco mais demorado, exige um pouco mais de atenção e também exige mais paciência para se conseguir copiar todas essas manchas. Então são muitas manchas. Aqui é só fazer essa esfumação dessas manchas aqui, espalhando esse grafite, usando aí o esfuminho. Como não são manchas tão escuras, então pode esfumar com esfuminho. Se fosse manchas mais escuras com tons preto, bem escuro, aí seria orientado o pincel. Agora dê uma esfumada, uma reforçada com o pincel também, que é para ajudar aí preencher os poros. Agora com a caneta borracha, destaque aqui esses pontos de luz, que são reflexos de luz, né, em algumas áreas, né? E com a caneta borracha vai dando destaque a esses pontos de luz nessas bolhinhas. São várias bolhazinhas. Só realçar com a caneta borracha. Aqui são várias manchinhas, várias bolhinhas. Aqui vou aproveitar essa sujeirinha de grafite que tem no papel higiênico e dar uma esfumada. Aqui tem um tom de cinza bem claro. Agora com o lápis 3B, só vindo dando um destaque aqui, essas manchas um pouco mais escuras. Essa região aqui também tem várias manchas escuras e outras mais claras. Manchas também mais brancas. Estão usando graduação 3B ou um 4B, se preferir, para ir definindo essas manchas mais escuras. Sempre dando esse destaque dessas manchas mais claras com uma caneta borracha. Então aqui é fazendo um leve degradê nessas manchas.
Aqui tem algumas manchas, né, mais escuras. Então aqui com o lápis 3B vai fazendo o destaque dessas manchas, fazendo o preenchimento de forma bem uniforme, que é para conseguir aí fazer um bom trabalho de esfumação. Aqui são algumas manchas escuras. Aqui é só esfumar com o pincel. Depois é só dar o destaque desses tons mais claros com a caneta borracha. Aqui é um leve degradê. É só suavizar um pouco mais esse tom de cinza aí, passando suavemente a caneta borracha. Vamos aqui dar sequência, né, a essa sequência de manchas aqui, terminando essa região. Aqui tem várias manchinhas aqui, algumas escuras e outras manchas mais claras. Aqui é um processo de bastante paciência, né? Que são muitas manchas bem distorcidas, de formas bem aleatórias, então exige muita paciência por conta dessa questão da percepção, né? Visualização, como é que são as manchas, em que posição, onde que elas estão localizadas. Então, como eu uso o grid, eu vou copiando elas à medida que eu vou fazendo o desenho. Eu não copio essas manchas no esboço. Geralmente quem usa a mesa de luz já tira todos os traços, né? Já copia tudo, traço de cada mancha. Como eu uso o grid, eu não faço isso. Então é na hora de fazer o desenho é que eu vou observando atentamente cada quadrado e ir preenchendo, né? E copiando as manchas conforme eu observo na posição em que elas estão na referência. Agora é só dar aí a esfumação, fazer a esfumação dessas manchas, né? Esfumar bem essa aplicação de grafite, que é para fazer aí um trabalho de realismo mais preciso. Então aí caprichar bem na esfumação. Aqui são várias manchinhas, algumas bolinhas. Então observe bem para ir copiando essas manchinhas. Aqui utilizando aqui esse grafite que já tem na ponta do esfuminho, né? Já está todo sujo de grafite, dá para já ir aplicando aqui esse tom de cinza aqui nessa região. Agora é só dar uma esfumada aí com um papel higiênico, que é para deixar um esfumado mais preciso. Aqui é só dar destaque a essas manchas mais claras. Observe onde tem esses pontos mais claros, né? Essas manchas, e vá destacando aí com a caneta borracha. Aqui realçando essas manchas mais escuras com o 3B. E aí, em seguida é só fazer a esfumação com o esfuminho, onde foi aplicada essa segunda camada. Faça a esfumação também com o pincel, que é para deixar um trabalho de esfumação bem preciso aí nessas áreas mais escuras. Então é importante usar aí o pincel.